Olá pessoal, vamos lá? Deixei para vocês uma atividade de correção, né, dessa semana. Nós estamos falando sobre área, né, do prisma. Vamos ver qual foi o primeiro exercício que eu deixei lá no livro para vocês. Bom, aqui na página 179 eu deixei o exercício 10 e o exercício 12. Vamos ver como é que eu resolvi esse exercício. Quanto mede a diagonal de um paralelepípedo reto, retangular, no qual as dimensões são 10, 6 e 8? Vou tentar desenhar aqui mais ou menos, só para você entender o que foi que eu fiz. Então, aqui um paralelepípedo é como se fosse uma caixinha de sapato. Tá? Vou tentar aqui desenhar aqui, ó, só para ilustrar mais ou menos o cálculo que eu fiz. Deixa eu trocar aqui de cor de pincel. Então, aqui as dimensões, ó, vamos lá. 10, aqui eu vou colocar uma largura 6 e uma altura 8, por exemplo. Como é que calcula a diagonal? Ó? Quanto mede a diagonal desse paralelepípedo? Isso aqui é um paralelepípedo. A diagonal é uma linha que vem aqui, ó, de um vértice da base até o vértice oposto lá de cima. Então, esse aqui é a nossa diagonal. Então, como é que eu acho essa diagonal? Basta jogar nessa formulazinha aqui, ó. Eu vou pegar o lado A, lado B e lado C e elevar ao quadrado. Então, aqui é como se fosse ó, o lado A, aqui é como se fosse o lado B e aqui é como se fosse o lado C. Então, quando eu pego cada um desses lados, ó, eu elevo ele ao quadrado e tiro a raiz quadrada da soma desses resultados. Então, 10 ao quadrado deu 100, 6 ao quadrado 36 e 8 ao quadrado 64. Somando tudo, deu 200. Beleza, então ficou raiz de 200. Mas como é que eu cheguei nessa resposta aqui, que é a que o livro colocou lá como resultado? É só você lembrar que raiz de 200 é o mesmo que eu escrever 100 vezes 2. 100 vezes 2 não é 200, certo? Mas qual é a raiz quadrada de 100? A raiz quadrada de 100 é 10. E a raiz de 2? Não tem a raiz de 2 exata. Então, por isso ficou 10 raiz de 2. Essa aqui é a diagonal, tá? Lógico, quem chegou na raiz de 200 está certo também, só que o exercício pede que você simplifique, se possível, tá? Aí vem aqui, ó, o exercício número 12. Um cubo, tá aqui o cubo, né? A soma das medidas de todas as arestas são essas linhas, tá? De todas as arestas, com exceção da diagonal, né? É 48 centímetros. Calcule a diagonal. Então, beleza. Então, todas as arestas é 45. Quantas arestas eu tenho no total? Bom, se você olhar, eu tenho 12 arestas. Vamos ver, ó. Uma, duas, três, quatro. Aí vem, ó, 5, 6, 7, 8. Lá em cima, ó. 9, 10, 11, 12. A soma dessas 12 arestas vai dar 48. Então, o que que eu fiz? Eu peguei 48 e dividi por 12 arestas. Então, cada aresta tem 4 centímetros. E como é que calcula a diagonal desse cubo? A diagonal do cubo é só jogar nessa formulazinha aqui, ó, que eu falei na aula passada. É só pegar o Azinho, que é o lado do cubo, ó. O cubo tem todos os lados iguais, por isso que é A, e multiplicar por 3 pela raiz de 3. Então, a diagonal é pegar o lado do cubo e multiplicar pela raiz de 3. E eu descobri, ó, que cada lado do cubo vai valer quanto? 4, né? Eu acabei de descobrir que cada aresta dessa vale 4. Então, é só substituir aqui, ó. No lugar desse A, eu coloquei um 4, ficou 4 raiz de 3 centímetros. Tá? Bem tranquilinho de fazer. Essa é a resposta que o exercício me deu. O próximo é o exercício 14. Olha só. Um cubo tem aresta de 6 centímetros. Qual é a área total desse cubo? Beleza. Professor, mas como é que calcula a área? A área, você calcula a área de uma face. No caso, a face é quadrada. Então, todo o cubo tem lados iguais. Então, face quadrada, A vezes A. E como é que é a área de um quadrado? É só multiplicar, né? A vezes o A. E ele disse que cada aresta dessa vale quanto? Vale 6. Então, ó, a área vai ser 6 vezes 6, que dá 36. Certo? Tá aqui, ó. 36. Aí, por que que eu multipliquei por 6? Porque tem quantos quadradinhos iguais a esse? Tem 6, né? Cada face dessa
vale 36. Ó. Então, o total do cubo tem quantas no cubo? O cubo tem 6, o quê? Faces. Então, por isso que ficou 6 vezes a área, que é quanto? 36. Então, 6 vezes 36, 216 centímetros quadrados. Então, não tem segredo, é só você multiplicar. Então, não precisei calcular a diagonal, isso aqui eu não precisei. Mas a área total é o quê? Pegar a área de um quadrado, que é 36, e multiplicar pelo total de faces. Eu tenho 6 faces, por isso que deu 216, ok? Aí vem aqui no exercício 15, um paralelepípedo, né? De novo, o que é um paralelepípedo? Vou tentar desenhar de novo. É tipo uma caixinha de sapato. O paralelepípedo, reto, retângulo, então é uma caixinha de sapato. Tem dimensões, vamos lá, 8, vamos colocar aqui só para a gente ilustrar. 8, 4 e 5. 4 e 5. Qual é a área total desse paralelepípedo? Então, a área total é o seguinte, é eu calcular a área das faces. Então, eu vou ter aqui essa face, deixa eu pegar aqui de outra cor. Então, é só você pensar, ó, eu tenho essa face, que é igual a essa. E essas duas faces é qual continha? É 4 vezes 5, é um quadrado, é um retângulo. Eu vou multiplicar 4 vezes, vou multiplicar 4 vezes quanto? 5, que é um retângulo. Então, estou multiplicando aqui, ó, 4 vezes 5, ok? Depois, eu tenho quais? Depois eu tenho quais? Deixa eu tentar voltar aqui, deixa eu pensar. Depois, ó, aqui, ó. Depois eu tenho quais? Eu tenho essa aqui, de baixo, e aqui é de cima. E aqui eu tenho 8 vezes 4. Então, eu tenho 8 vezes 4, tá aqui, ó. 8 vezes 4, que é um retângulo. 8 vezes 4, tá? Porque eu estou falando de retângulo. E depois eu vou ter quais? Eu vou ter a do fundo, essa aqui do fundo, e essa aqui da frente, ó. Que vai ser o quê? 8 vezes 5, que é esse retângulo aqui, ó. 8 aqui e 5 aqui. 8 vezes 5, tá aqui, ó. 8 vezes 5, tá? Bom, aí que eu vou fazer? Eu vou somar, que é o mais, tá? Eu vou somar todas elas, vou multiplicar cada uma e vou somar cada uma delas, ó. Então, aqui vai ficar como? 4 vezes 5 é 20. 8 vezes 5, 8 vezes 5 é 40. Então, estou somando, ó. E 8 vezes 4 é 32. Então, na hora que eu somo, ó, 40 mais 20 dá 60, mais 32 dá 92. Aí você vai perguntar, professor, e por que você está multiplicando por 2? Porque cada uma dessas áreas tem duas faces iguais. Observe, essa aqui é igual a essa, o fundo é igual à tampa e as laterais. Então, elas são iguais de 2 em 2. Então, por isso que eu estou multiplicando o resultado por 2, porque tem uma dupla de áreas iguais. Ao multiplicar, deu 184 centímetros quadrados, ok? Não precisou eu calcular o quê? A diagonal, tá? Então, a área é só olhar as faces e calcular área por área e somar tudo. Vamos lá. No exercício 16, ele diz o seguinte: quantos centímetros quadrados de papelão são gastos para fazer essa caixa aqui? Tá, então as caixas têm as dimensões. O que eu vou fazer? Primeiro eu vou calcular a área da caixa, né? A área da caixa completa. Então vamos lá. Ó. Na caixa, o que eu tenho? Eu tenho, vamos lá, fazer nosso cálculo aqui, ó, área total. Observe o que eu calculei. Eu calculei 32 vezes 17, então eu estou calculando o comprimento vezes a largura. Então, eu estou calculando essa tampa e o fundo, tá? Então, calculando a tampa, 32 vezes 17, é lado vezes lado. Depois, eu calculei 32 vezes 10. Então, eu estou calculando agora o quê? Esse 32 vezes esse 10. 32 é o comprimento, então estou calculando essa lateralzinha aqui, ó. E depois, eu calculei 17 vezes 10. 17 vezes 10. Então, eu estou calculando esse ladinho aqui, ó. Por quê? Porque é 17 aqui e 10 de altura. Então, 17 vezes 10. Bom, então eu multipliquei todos eles, tá aqui, e somei, deu 1034. Agora, por que eu estou multiplicando por 2?
Estou multiplicando por 2 porque tem duas faces iguais com a mesma área, né? Então aqui eu tenho duas laterais, a tampa é igual ao fundo e as laterais aqui também é igual à lateral lá do fundo. Então elas são todas duplicadas, de 2 em 2. Então calculei tudo, deu um total de 2.068 centímetros quadrados. Aí você vai perguntar, professor, é só isso? Não, ainda não. Por quê? Agora eu tenho que calcular o que de papelão que eu vou gastar na aba. A aba é só essa linhazinha aqui, ó, é só essa bordazinha aqui, ó. Então, se você observar, o que eu tenho nessa aba? Nessa aba eu tenho um comprimento igual a 17, eu tenho aqui uma alturinha aqui, ó, igual a 2 centímetros, tá aqui, ó, o exercício está falando. E esse comprimentãozão todo aqui, ó, é igual a 32. Então, por isso que eu estou multiplicando aqui, ó, 2 vezes 17. Então, estou multiplicando esse lado por esse. Então, eu estou calculando essa bordazinha aqui, ó. Quantas bordazinhas iguais a essa eu tenho? Eu tenho duas, essa aqui da frente e essa aqui do fundo. Então, por isso que eu multipliquei por 2. Depois eu estou multiplicando 2 vezes 32. O que seria os 2 vezes 32? Seria a altura e seria essa bordazinha aqui, ó. Seria 32 de comprimento por 2 de altura. Então, 2 vezes 32. Estou multiplicando por 2 porque tem duas, né? Tem essa aqui da frente e essa aqui do fundo. Tem duas bordas. Então, ao multiplicar os dois, multiplicar as áreas e multiplicar por 2, cheguei no 68 e no 128. Então, só essa borda da tampa tem um total de 196 centímetros quadrados. Aí a pergunta é, quanto de papelão eu vou gastar? Quanto de papelão eu vou gastar? É só somar tudo, né? Eu estou somando esse resultado, né, que é esse aqui, ó, com 196. Cheguei na resposta de 2.264, que é a resposta que o livro me dá, tá? Então é só questão mesmo de visualização, ok? Vamos para o exercício número 20, que eu também pedi lá no roteiro de estudo. 20 diz o seguinte: quantos metros quadrados de azulejo são necessários para revestir até o teto, ou seja, as 4 paredes, o chão e o teto, né, dessa cozinha com as dimensões abaixo? Sabendo também que cada porta tem 1,60 metros quadrados, tem a área, né, de 1,60 metros, então já está calculado, né? Então a gente tem que colocar assim, ó, a porta tem a área de 1,60 metros quadrados. E a janela, né, tem área igual a 2 metros quadrados. Então, tá aí. Bom, o que eu fiz? Vamos calcular a área, então, do terreno. A área do terreno é a área eu multipliquei primeiro 3 vezes 2,7. Então, 3 vezes 2,7 eu estou calculando essa parede e essa. Por isso que eu estou multiplicando por 2 depois. 4 vezes 27. Vamos lá. 4 vezes 27, não, 2,7, né? Aqui é 2,7, a altura. Então, eu estou calculando essa parede aqui e essa parede aqui do fundo. Tá? Por isso que eu estou multiplicando por 2. Tá? Ao multiplicar, ó, multiplico por 2, cheguei a esse total aqui, ó, que seria o só das paredes, né? Metros quadrados, seriam só das paredes. Portanto, a janela, o que a gente tem na janela? Na janela a gente tem duas portas, né? Então a gente tem o total das paredes, duas portas, então a gente tem 2 metros quadrados da janela, porque a gente só tem uma janela, tá aqui, e 2 vezes as portas, né? A porta é 1,60. Então, multipliquei e somei, deu 5,2. Então, aqui deu 37,8 menos 5,2, dá 32,6 de azulejo. Aí, o exercício do livro, ele dá essa resposta aqui. Mas observe que eu calculei as paredes, né? Paredes e calculei as áreas das paredes e depois subtraí das portas. Mas o certo ainda faltava, então, calcular o chão, né? Faltava calcular o chão e calcular o teto. Se a gente observar, se a gente observar somente o desenho, a gente vai perceber que não tem o teto e nem o chão. Então, por isso que eu desconsiderei.
Mas como ele está falando assim, ó, necessário para revestir até o teto 4 paredes. Então não significa que você vai considerar o teto. Ele está dizendo o seguinte: você vai revestir a parede até chegar no teto. E ele não disse em nenhum momento que tem que fazer alguma coisa com o chão. Por isso que eu considerei somente as paredes e cheguei nessa resposta. Ok? Tá aí, espero que vocês tenham entendido e a gente se vê então na próxima correção. Abraço.